Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 32, radiciação. Radiciação. Vocês já ouviram essa palavra? E aí? Esse professor de matemática gosta de complicar as coisas, né? Já começa com o nome complicado. E aí? O que será isso aqui? Bom, pessoal, vocês com certeza já devem ter pegado a calculadora e visto essa tecla aqui. Ou já devem ter visto esse símbolo, ok? Essa tecla é a tecla raiz quadrada, ok? Se você tiver com o celular aí perto, abre a calculadora aí rapidinho e faz um teste, digita um número qualquer lá e aperta essa tecla, vê o que acontece. Bom, raiz quadrada, vocês já devem ter ouvido falar, mas não é biologia, matemática, tá, gente? Não é aquela raiz quadrada, não. Uma árvore com raiz quadrada. Bom, raiz quadrada, se vocês fizeram um teste, vocês devem ter percebido que, provavelmente, o número que você escolheu deu um número decimal, com vírgula lá. Você digitou um número lá, apertou a raiz quadrada, na maioria das vezes, vai dar um número com vírgula. Porém, se você digitar o 16, apertar a raiz quadrada, igual, teu resultado vai ser 4. Ok? Então, isso aqui é uma operação matemática. Mas que operação matemática ela é? Em que consiste essa operação? Bom, vocês já estão habituados com operações inversas, certo? O que é uma operação inversa? Eu faço uma operação, a inversa dele, imagina o seguinte: tenho uma continha aqui, opero com esse outro número, chego num resultado. A operação inversa é como se eu fizesse o caminho contrário, de trás para frente. Para eu chegar nesse mesmo resultado, eu vou ter que fazer uma operação diferente. Essa operação é o que a gente chama de operação inversa. A raiz quadrada, ou a radiciação, bom, raiz quadrada é o que a gente está habituado. Porém, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Vocês aprenderam algumas aulas atrás. É aquele que você tem um número e um pequenininho em cima, ok? Lembra disso? O número grande, a base, eu vou multiplicar por ele mesmo, repetir ele, multiplicar, quantas vezes for o expoente. Lembra disso? Operações inversas é a operação contrária a uma realizada. Em outras palavras, como eu já falei, é a volta da operação. Operação inversa da adição é a subtração da multiplicação à divisão, ou vice-versa, da subtração à adição, da divisão, multiplicação. Vamos recapitular isso aqui com alguns exemplos. 123 menos 49, 74, certo? Como que eu faço daqui para cá para chegar no 123? Ao invés de eu fazer menos aqui, faço mais. Operação inversa. 74 mais 49 igual a 123. Observa que esse caminho que eu fiz aqui, vamos falar essa sequência, é essa daqui ao contrário. Por isso que a gente fala operação inversa. Essa daqui é a ida, essa daqui é a volta. Olha outro exemplo. Esse com fração aqui
ele envolve aquele conceito de MM. Vocês aprenderam com frações equivalentes, certo? Envolve o conceito de frações equivalentes, acha as frações equivalentes, simplifica, chega nesse resultado. 7 menos 6, 7 sobre 6 menos 2 terços. Esse 2 terços é equivalente a 4 sexto. 4 sexto? É. 4 sexto. 7 menos 4, 3 sextos. Simplifica, 1 meio. Aqui, ó, seria o contrário. 1 meio mais 2 terços. Eu tenho que achar frações equivalentes para os dois. Vou juntar só o de cima. Chego nesse resultado. Observem que eu fiz um caminho, no outro eu fiz a volta. O que eu fiz? Apenas trocando a operação. Por isso, operação inversa. Com decimais, a mesma coisa. 14,7 menos 7,8 vai dar 6,9. Qual seria a operação inversa da subtração? Adição. Então, se eu fizer daqui para cá, somando esses dois, eu tenho que chegar nesse resultado. É o que foi feito aqui, 6,9. Mais 7,8, 14,7. Pode consultar na calculadora para confirmar, se quiser. No caso da divisão, 8.000 dividido por 125 dá 64, ok? Bom, o inverso da divisão é a multiplicação. 64 vezes 125, e eu volto nesse resultado. Ok, recapitulamos operações inversas. Agora, de que forma a radiciação é o inverso da potenciação? De que maneira? Vamos descobrir agora. Olha esses exemplos que bonitinho. Então a gente vai fazer devagarzinho, bonitinho, calmamente, para vocês pensarem. O maior objetivo da matemática é ensinar vocês a pensarem. Qual é o número natural que, elevado à segunda potência, ou seja, que o 2 estiver lá em cima, ou ao quadrado, resulta em 36. Pensa, eu quero um número que vezes ele mesmo dá 36. Que número que é esse? Não tenho ideia. Vamos fazer o teste. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Por que eu não fiz 1 vezes 2? Porque o número que eu estou multiplicando tem que ser o mesmo. Tem que ser igual ele vezes ele mesmo. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Achamos o resultado que a gente quer. Portanto, qual é o número que é elevado à segunda potência? Resulta 36. O número 6. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo o processo inverso da potência, ok? A gente tem o resultado da potência, a gente está procurando a base. Ó, a gente tem a potência, a gente tem o expoente e a gente está indo atrás da base. Qual é o número natural que é elevado à terceira potência? Ou elevado ao cubo, resulta em 27. Não tem ideia, não sabe, gente. Vamos fazer o teste, passo a passo. Agora, terceira potência, ou seja, eu vou repetir 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8, ok? 3 vezes 3 vezes 3,
3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ou seja, encontramos a nossa base. Percebam que, vamos revisar a potenciação lá, a gente tem uma base, a gente repete o tanto de vezes que está o expoente e a gente chega numa potência. Aqui a gente está fazendo o inverso. A gente tem uma potência, a gente tem o expoente, que é quantas vezes ele repete, e a gente está procurando a nossa base, que é um número grande, fica lá embaixo. Outra opção aqui, ó. Qual é o número que elevado à quarta potência resulta em 16? E aí? Vou dar 12 segundos para vocês pensarem. Que esse aqui tá fácil. É ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele. Bom, vamos lá. Vamos por partes novamente. Eu tenho que fazer a multiplicação por 1 todas as vezes? Bom, a gente já sabe que 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então a gente pode excluir 1. Vamos para o 2 direto. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Repete 4 duas vezes. Repete o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Eu costumo fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Repetir 4 vezes. Ok? Cheguei no meu resultado já, portanto, a minha base vai ser 2, ok? E qual número elevado à quinta potência resulta em 1? Esse aqui é muito fácil, gente. E aí? Falei a resposta dele 40 segundos atrás. É o próprio 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Não importa quantas vezes eu multiplico 1, vai dar sempre 1. Certo? Bom, o que nós fizemos aqui? Vou repetir, saímos da potência, sabemos o expoente, encontramos a base. Ou seja, nós estamos fazendo o caminho inverso da potenciação. Isso que é a radiciação. É esse processo inverso. Eu sei a potência, eu sei o expoente, eu vou achar a base. Vejam esses outros exemplos aqui, ó. 49. Desculpa. Raiz de 49 é 7. Por que 7? 7 elevado a 2 é quanto? 7 vezes 7, 49. Ok? Raiz de 100 é 10. Por quê? Raiz quadrada, tá? Por quê? 10 vezes 10, ou seja, 10 elevado a 2, 100. E essa com fração aqui? Mesma coisa, gente. Vocês lembram de potenciação de fração? Você multiplica em cima, multiplica embaixo, você vai chegar numa fração no final? Mesma coisa. 81, raiz quadrada de 81 sobre 25. 9 sobre 5, por quê? 9 sobre 5 elevado ao quadrado. 9 vezes 9, 81. 5 vezes 5, 25. Lembra que a potência vai para os 2. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica? Nossa, que nome complicado. Esse índice aqui, ó, ele indica quem que é o meu expoente depois. Ou seja, raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3, é 8. Raiz quarta de 81 igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 elevado a 4 é 81. Ok? Resumindo, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai definir
o que é a radiação de fato. A aula de hoje foi para vocês familiarizarem com o conceito de radiação como operação inversa da potenciação, que eu espero que vocês já tenham dominado, já estejam destruindo na potenciação, ok? Até a nossa próxima aula, pessoal. Nos vemos lá.